Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 6. Deus abençoe, meus amados. Obrigado pelo carinho, amor e zelo de vocês. Temos vários pedidos de oração. Vamos estar orando, sim. Não só agora, nesse culto. Vamos estar orando na nossa jornada de oração. Estamos em plena jornada de oração, 1.500 horas de oração, clamor, intercessão e súplica aqui na igreja. Desde as 5 da manhã até as 23 ou 24 horas. Qualquer que quiser orar em algum dos horários, pode colocar ali o seu nome e vamos nos achegar ao Senhor na sua casa, chamada casa de oração. Amém? Amém? João, Evangelho de João, capítulo 6. Cantamos, queremos ouvir a voz de Deus e Deus fala pela sua palavra. Amém? Não é um falar subjetivo. A palavra de Deus é uma maneira e forma de Deus falar objetivamente conosco. Amém? Maneira e forma de Deus falar objetivamente conosco através da sua palavra. Não é um falar subjetivo. Diz assim o texto, João capítulo 6, Evangelho de João capítulo 6, versículo 1, diz assim: algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, o mar de Tiberíades, e grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então, Jesus subiu ao monte, sentou-se com os seus discípulos, e estava próxima a festa judaica da Páscoa. Versículo 5, levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, disse Jesus a Filipe: onde compraremos pão para este povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Verso 7, Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse o seu pedaço. O outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui há um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar. E todos se assentaram, e era cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e o fez o mesmo com os peixes. Verso 12, depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada, deixado por aqueles que tinham comido. Verso 14, depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, esse é o profeta que devia vir ao mundo. E o verso 15, sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei, à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Amém? Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, muito obrigado pela leitura tão graciosa e preciosa para a nossa vida, Senhor. E nós queremos, Senhor, nesta noite, que o Senhor venha estar trabalhando na nossa vida. Muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem grandes e preciosos planos estabelecidos na Tua palavra, meu Deus, e revelado nas Escrituras para a nossa vida. Eu oro, meu Deus, para que todos nós que estamos aqui, Pai, com os pés na terra, mas com os olhos no céu, fitos no Senhor, olhando para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé, que o Senhor nos fortaleça e nos ensina, Pai, aquilo que o Senhor tem, através da Tua palavra, da explicação da Tua palavra, meu Deus, para o nosso entendimento, Senhor, e para que a nossa fé venha a ser acrescentada através do ouvir da palavra, em nome de Jesus. Amém? Podemos sentar, irmãos, em nome de Jesus, com a sua Bíblia fechada agora. Amém? Você pode depois ler ela em casa, leia bastante, leia muito, ok?
E anote que você puder, que você conseguir anotar, anote, registre. Porque ele é muito bênção para a nossa memória, que às vezes falha e falta, então escrever, anotar é muito importante. Embora que sempre ele é filmado, é gravado e vai depois no canal do YouTube da igreja, mas ele é importante essas anotações. Meus amados, eu gostaria de discorrer algumas coisas com vocês, aqui nesta noite, que esse aqui é o quarto sinal, narrado pelo evangelista João. E como nós estamos numa série de mensagens sobre os sinais miraculosos do Evangelho de João, só pulamos domingo passado, em detrimento de ser Páscoa, alusiva à Páscoa, trouxemos uma mensagem nesse foco. Mas hoje nós retornamos então falando, né? Já falamos de 3 milagres, o primeiro foi... Qual mesmo? Transformação da água em vinho. O segundo? A cura de filho de um oficial. E o terceiro milagre? A cura de um paralítico no tanque de Betesda, né? E esse é o quarto milagre. Na realidade, a gente diz, são 7 milagres. Na realidade, não. Jesus fez mais do que 7, até no Evangelho de João narrado. Na realidade, dá 9. Se você procurar, você encontra mais 2 ali. Mas nós vamos deter os que são chamados de sinais. E João, ele escreve com sinais. Agora, gente, João escreve sinais e não tem ali a palavra milagre, embora que na NVI ele vai falar assim, sinais miraculosos. Mas na realidade sinais, por que sinal? Bom, é sinal como já explicamos nas primeiras, mas na realidade o sinal que ele quer dizer é o seguinte, é sinal que ele é filho de Deus e que ele é o Messias, que ele é o esperado, que ele é o aguardado, que ele é aquele que é prometido para Israel, é o sinal que esse é o homem, que não tem um outro, exatamente ele é o cara. Ele é o esperado, ele é o aguardado. Então esse sinal que João está escrevendo, esses 7 milagres para pontuar isso e para explicar isso, ok? Então, que Jesus é o Messias, esse é o sinal, ok? Tanto que, por exemplo, Paulo, ele sabe que a cultura dos judeus, o judeu gosta de sinal. Para ele, para acontecer, ele faz um sinal. Ele faz alguma coisa com Deus que seja manifestada um sinal. E os judeus, eles vão pedir para Jesus, mostra um sinal, mostra-nos um sinal. Eles pedem sinais. E o apóstolo Paulo, ele vai escrever lá em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 22, que diz que tanto para os judeus que pedem sinais, como os gregos que buscam sabedoria. Ou seja, o judeu pede sinal, eles querem sinal. Okay? E algumas perguntas é muito bom nós fazermos aqui, nessa mensagem, que o tema é a multiplicação dos pães e dos peixes, certo? Por que Jesus fez esse sinal? É a pergunta que nós devemos fazer. Porque ele quis. Porque ele é o Senhor, ele é poderoso, ele faz o que ele quer. Não, mas existe um propósito profundo, a razão e o porquê ele fez esse sinal. Ele não faz nada sem um propósito, sem um sentido. Ele salvou a minha vida, ele me libertou, é porque tem um propósito. Aí você está nessa noite aqui, porque Deus tem um propósito, meu querido. Eu vim porque eu estava com vontade, estava com desejo. Não, Deus tem um propósito. E tudo ele faz com um propósito. E um dos versículos assim que eu sublinho na minha Bíblia, em todas as Bíblias que eu vou adquirindo, falar disso, chegaram mais Bíblias, novas Bíblias na nossa livraria, você pode adquirir, até eu já recomendei uma na quarta-feira, que acredito que não deve ter mais nenhuma mesmo, certo? Mas procure ali no final. Gente, no versículo 7, que diz o seguinte, fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova. Porque já sabia e já tinha em mente o que ele ia fazer, ou seja, o Senhor já sabia o que ele iria fazer. Então, se Jesus faz alguma coisa, ele faz sabendo, tendo um propósito, o porquê. Como, por exemplo, a cura do paralítico, que nós mencionamos também, foi com um propósito, que ele curou um único, só um, no meio de uma multidão, mas ele tinha um propósito. Curou, fez um milagre no homem mais ingrato, no homem mais indigno de receber um milagre, um favor de Deus. Quem recebeu foi aquele paralítico, né? Dedurou Jesus, entregou Jesus, não foi grato, enfim, botou a culpa em Jesus, certo? Mas enfim, então tudo tem um propósito. Então é bom nós fazermos pergunta, por que Jesus fez esse milagre? E esse sinal, eu deixo para vocês responderem, quinta-feira, né, reunião, os apriscos vão debater um pouquinho. Outro sim, meus queridos. Por exemplo, quantas vezes é mencionado nesse capítulo, que é um dos maiores capítulos do Novo Testamento, quantas vezes é mencionado a palavra pão?
várias vezes, aí depende da versão que você vai usar. Se você usar NVI, você vai encontrar um número, certo? E se for na revista corrigida, atualizado, você vai encontrar outro. Mas é interessante que você vai encontrar muitas e muitas vezes a expressão, a palavra pão. E você vai descobrindo depois, ok? E outro, por que Jesus vem dizer assim, eu sou o pão da vida? Bom, voltando agora ao texto aqui, a época em que Jesus vai realizar esse milagre, e nós vamos aprender nesse texto, que estamos a um ano apenas da morte do Senhor Jesus. Estamos a um ano. E como é que nós sabemos isso? Através da primeira pergunta e da primeira exposição que eu fiz a vocês aqui, como é que a gente sabe que o ministério de Jesus durou 3 anos e meio? Como muitos pregadores, pastores, estudiosos dizem. Mas qual é a base? Não tem, na Bíblia não tem assim. Jesus durou 3 anos, mas é no Evangelho de João que nós vamos encontrar através de detalhes, chamado Festa da Páscoa. Festa da Páscoa é uma vez ao ano. Tanto lá na Judéia, em Israel, quanto aqui no Brasil, qualquer nação. É uma vez por ano. E através disso, e agora nós vamos entender que está exatamente a 1 ano da sua morte. E essa data nós encontramos através da menção das Páscoas aqui decorridas. E Jesus, irmãos, fez esse milagre, eu posso dizer uma das coisas, uma das razões, lá em Mateus capítulo 9, versículo 36, que esse milagre é o único, que ele é mencionado nos 4 evangelhos. João, ele não repete os evangelhos, os milagres mencionados nos outros evangelhos. Mas aqui, sim, ele faz a menção, e ele vai trazer exatamente aqui, esse milagre ele vai trazer para narrar no seu livro, no seu evangelho. Okay? Mas lá em Mateus 9,36, vai dizer assim, que ele fez esse milagre, porque ele teve compaixão do povo. E sabe por que às vezes Deus atende a tua oração? Queridão, não é porque você merece, não é porque você é bonitão, não é porque você é inteligente, é porque Ele tem misericórdia. E a Bíblia diz aqui, meus irmãos, que Jesus teve compaixão daquele povo. E diz que eles eram como ovelhas exaustas, que não tem pastor. Mateus vai relatar isto. Não é o único milagre sobre a multiplicação dos pães, tem outro milagre também que é mencionado. No Antigo Testamento, relembrando as leituras no Antigo Testamento, nós vamos encontrar também um milagre que é feito por Eliseu, só que em proporções muito menores. Houve um milagre de pães, certo? Que a Bíblia diz lá em Reis, capítulo 4, 2 Reis, versículo 4, capítulo 4, versículo 42 ao 44, diz que veio um homem de Baal Salisa e trouxe para o homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada, de trigo novo com espiga. Eliseu ordenou, oferece a essa gente para que coma. Mas o servo respondeu, como hei de servir isso para 100 pessoas? E ele respondeu, oferece a essa gente para que coma. Pois assim falou o Senhor, comerão e ainda sobrará. Serviu-lhes, eles se comeram e ainda sobrou, segundo a palavra do Senhor. Então o homem de Deus, o profeta Eliseu, foi um dos profetas que mais fez milagres no Antigo Testamento. Pegou 20 pães e multiplicou para 100 pessoas. Aí o milagre de Jesus eram 5 pães de cevada. Que era o pão de cevada? É o pão pobre. É o pão mais comum. É o pão mais barato. É o pão mais econômico. É o pão mais em conta. É o pão mais em conta que tinha. E eram 5 pães. Aqueles que são ateus, que leem a Bíblia para tentar achar alguma coisa errada, e os liberais também, teólogos liberais, os que não acreditam em Deus e nem no seu poder, dizem e tentam justificar o seguinte, que era deserto, o pessoal na realidade levava pão. E que então na hora de multiplicar, Jesus agradeceu, apresentou o pão, e eles dizem, mentindo, enganando, distorcendo, eles dizem que Jesus fez uma oração, Senhor, que quem tem pão escondido, tira agora da roupa, tira da mala, tira da bagagem. Então o pessoal ficou com vergonha e tirou. Não, não é a realidade. A realidade é que houve milagre. Jesus fez o milagre. Ele multiplicou 5 pãezinhos de cevada e 2 peixinhos tão pequenos, tão diminutos, e fez o milagre. Ok? Agora, no versículo de 1 a 4, nós vamos encontrar, irmãos, ali o quê? O local do acontecimento.
a Bíblia menciona que esse lugar era no mar da Galileia. E entre parênteses está ali, ou seja, o mar de Tiberíades. Quando João está escrevendo, e escrevendo para um outro povo certo? Para identificar a geografia, que mar é esse Tiberíades? É o mesmo. Em homenagem ao quê? À cidade de Tiberíades, que fica no mar, ali no lado, né, do mar, no litoral, certo? E essa cidade ela foi construída 30 ou 20 anos antes de Jesus, né, em homenagem a Tibério César, imperador, certo? Então ficou o nome da cidade de Tiberíades e ficou esse nome então, Mar de Tiberíades, mas é o mesmo local, ok? Agora, outra coisa que o texto vai ensinar, é de grande importância para nós, já vamos colocar a aplicação prática, meus irmãos, que, lembrando bem, Jesus, nas outras mensagens, Jesus foi rejeitado lá em Jerusalém. Os judeus rejeitaram ele. Quando ele cura o paralítico no tanque de Betesda, os judeus então começam agora a manifestar uma perseguição contra Jesus. E nós vamos aprender o seguinte, agora os judeus rejeitaram, então ele vai para Galileia. Agora está na Galileia. Os galileus ali são gente dele, é da família, são amigos. É um povo mais simples, é um povo mais comum. Então os galileus recebem, ele faz muitos milagres entre os galileus. Só que aqui agora, no capítulo 6, vai mostrar que Jesus também é rejeitado na Galileia. E é importante nós lermos toda a explicação depois do que vai acontecer a partir do 25 até o final, que agora os próprios discípulos, não somente os judeus, não somente os galileus, mas até aqueles que começaram a ser chamados agora de seus discípulos, começam também agora a rejeitar Jesus. Ou seja, Jesus é rejeitado na Judéia, entre os judeus, lá em Jerusalém. Jesus é rejeitado pelos galileus. E agora ele é rejeitado também pelos seus, até pelos seus discípulos. E uma coisa, meus irmãos, que nós aprendemos aqui, é que era uma multidão. E eles seguiam Jesus. Mas eles seguiam Jesus por causa dos milagres. Por causa do favor que chegava até eles. Aquele povo estava sendo beneficiado com cura. Estava sendo beneficiado com milagre. Esse povo está recebendo de Deus favores que eles não merecem. E esse povo agora está seguindo Jesus por causa dos sinais. Tanto que Jesus, como ele repreende o oficial do rei e os demais que ali estavam, que só creem por causa dos sinais, agora Jesus vai falar a mesma coisa. Que eles estão interessados no pão. Tanto, meus irmãos, que a Bíblia menciona que eles estavam querendo forçar que Jesus fosse agora o rei. Queriam proclamar Jesus como rei. E por acaso não é o que nós aqui no Brasil queremos também? Um presidente, liderança, políticos, que resolvam o problema social da nossa nação. E se nós descobrir, olha, tem um cara aí que se ele ganhar a presidência, ele vai dar emprego para todo mundo, o salário de todo mundo vai aumentar, certo? A economia da nossa nação vai subir um monte, certo? E todo mundo vai ficar bem na vida. Não vai ter mais pobreza, não vai ter mais analfabetismo, não vai ter mais problema com violência, segurança, e esse presidente vai resolver o problema da nossa nação. Bom, vou votar nesse cara. Jesus, irmãos, através dos seus milagres, era o perfil de quem eles queriam para governar. Só que Jesus não veio para ser rei e governar da maneira que eles queriam. Jesus não veio para ser um governante político. Jesus não veio para ser um governante que resolvesse os problemas sociais da nação. Jesus não veio com o propósito de tirar a nação debaixo do domínio dos romanos. Jesus veio, irmãos, para tirar o povo da tirania de Satanás, para libertar o povo da tirania e do governo de Satanás, para implantar o reino de Deus aqui na terra e não o reino da terra aqui na terra. Por isso que eu digo, irmãos, é importante sim, nós estarmos com os pés na terra, mas os olhos no céu. O povo estava com o pé na terra e com os olhos na terra. E eles queriam um rei apenas que ajudasse e resolvesse seus problemas. E eu digo que se a nossa fé
ela é calcada, ela for alicerçada no que Deus pode fazer por mim, irmãos, então, a nossa fé, ela é muito infantil. A nossa fé, ela tem que estar no nível que Deus abençoando ou não, Ele vai ser o nosso Deus, eu vou crer nele. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não vou temer mal nenhum, porque eu sei que Ele vai estar comigo, e eu sei que Ele é o meu Deus, Ele é o meu Rei, abençoando, materialmente, financeiramente, fisicamente ou não, Ele vai ser o meu Deus. E esse povo estava equivocado, porque eles queriam a Jesus como o Rei, um Cristo, que resolvesse os seus problemas aqui na terra, e por acaso nós não temos problema? Por acaso você não tem problema? Talvez você diga, pastor, eu tenho problema de sobra. Se alguém precisar de problema, eu tenho para dar, eu tenho para vender, eu tenho para emprestar, eu tenho bastante problema. Mas por que você serve a Jesus? Qual é a razão, o foco pela qual você, porque nós servimos a Cristo? É porque Ele resolve os nossos problemas. Gostamos de hino? Deus resolve o teu problema, Deus resolve o teu problema, na terra, no céu e no mar, nunca houve. Nós gostamos desses hinos. Deus resolve os meus problemas, Deus me ajuda. Só, meus irmãos, que Jesus não veio para resolver o meu problema que eu vejo que é problema. Ele veio para resolver problemas que eu não vejo que é problema. Ele veio resolver um problema tão sério, da nossa separação para com Deus, dos nossos pecados. Por isso Ele morreu na cruz, para nos perdoar dos nossos pecados, e nos levar a salvo para a sua glória, implantar o reino de Deus aqui na terra. E essa grandeza, e eles não entenderam. Tanto que João, ele vai escrever lá no primeiro capítulo, que ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. E é na construção dos capítulos que vão em cada milagre, que nós vamos percebendo que ele está sendo rejeitado. Jesus ainda hoje é rejeitado. Jesus ainda hoje continua ainda a ser rejeitado. Quando você faz escolhas, quando você faz opções da sua vida, talvez Jesus esteja também a ser rejeitado nas nossas escolhas, na nossa conversa, nos nossos bate-papos. Talvez Jesus é rejeitado quando eu estou na televisão, na internet. Jesus, Ele não faz parte e Ele não é a prioridade na minha vida. Mas eu preciso dEle. Eu necessito que Ele me ajude. Imagina se Deus não me ajudar, então eu não preciso mais de Jesus. Jesus vai se tornando, então, descartável. E esse milagre é um grande milagre. Mas a multidão estava seguindo a Jesus por isso. Muitos não amam Jesus verdadeiramente. Estão interessados apenas um Deus de milagre. Deus de milagre, Deus de aliança. Enfim, gostamos de textos bíblicos que nos favoreçam. Enquanto que nós devemos, irmãos, realmente buscar aquilo que enalteça e engrandeça o nosso Deus. E a pergunta é: o que Deus pode fazer por mim? O que Deus pode fazer por mim? Ou pessoas que perguntam: mas por que Deus permite que isso aconteça com o meu filho? Por que Deus permite que aquela criança morresse tão nova? Então nós queremos exatamente um Deus quebra galho, resolva problemas. Mas nós precisamos, irmãos, entender que nós somos criados para adorar o Senhor, para servir a Ele, para nos entregar totalmente a Ele. Muitos não amam Jesus verdadeiramente, estão apenas interessados que Ele possa fazer, o que Ele possa realizar por nós. Quando a pessoa não tem desejo de fazer por amor a Deus, mas o foco é o que Deus pode fazer por mim, o que Deus pode realizar por mim, o que Deus pode dar para a minha vida. Então surgem evangelhos, e vão pregando, ensinando, e vem a Jesus para resolver os teus problemas. Dê uma oferta grande, então Deus vai fazer um negócio com você, porque você deu uma grande oferta, então Deus vai te ajudar e vai abençoar. Um negócio, transformar o Deus num comércio, transformar o Deus num negócio. Mas não é o Jesus que multiplica o pão. Ele não é um Jesus que está fazendo negócio conosco, está comprando adoração. Os verdadeiros adoradores, eles adoram ao Pai em espírito e em verdade. Meus amados, seguir a Jesus para ter uma ajuda material ou cura, é desconhecer verdadeiramente o que é o Evangelho, quem é Jesus.
Por que ele morreu na cruz? Qual é a razão dele ter vindo? Meus amados, e eu volto aqui a um texto que diz ali no versículo 6, diz essa pergunta, quando ele pergunta a Filipe, versículo 5, levantando os olhos, vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe, aonde compraremos pão para esse povo comer? Ele faz uma pergunta para Filipe, Filipe, onde é que nós vamos comprar? Onde é que nós vamos comprar pão para tanta gente comer? Na verdade, Filipe não diz, olha onde a gente compra. Mas a Bíblia menciona, irmãos, que Jesus sabia o que ele ia fazer. Ele sabe. Sabe o que eu digo, meus irmãos, nessa noite? Jesus sabe o que ele está fazendo da tua vida. Você não sabe, você não entende. Pastor, eu estou passando por uma prova, estou passando por uma luta. Ora por mim, mas o que será? Que na realidade nós temos que perguntar, Deus, por que eu estou passando por isso aqui, Senhor? Para quê? Qual é o propósito? Revela e me mostra. Se eu estou passando por uma prova, por uma luta, se eu estou passando por um momento tão difícil na minha vida, Senhor, me mostra, Senhor. Qual é o fim disso? Para que é? Qual é a função disso que eu estou passando? E exatamente, meus irmãos, a Bíblia diz o seguinte, que ele sabia muito bem o que ia fazer. Porque o texto diz, mas disse isso para ver qual seria a resposta de Filipe. E às vezes, exatamente, você passa por um túnel que vai esgrimando, vai te apertando mais e mais. E aí a Bíblia diz o seguinte, disse isso para ver qual seria a resposta. Aí Deus permite, para saber qual é a nossa reação, qual é a nossa atitude. Diante de um momento que estamos passando por uma situação que ela não é confortável, que ela não é uma situação agradável à nossa vida. E esse milagre ele vai ensinar exatamente isso. Você já se perguntou, quando você passa por uma situação que ela é ruim, você já perguntou, Senhor Jesus, o que tu quer fazer na minha vida? Em vez de estar correndo atrás de solução e resposta, aqui, no mundo aqui, nas estruturas que temos aqui, você já parou para perguntar o seguinte, Senhor Deus, o que é que tu queres? No meio de tudo isso que eu estou passando, no meio de toda esse turbilhão de luta, de prova, de escassez, na saúde, no matrimônio, no relacionamento, no aviso prévio, Deus, o que tu queres ensinar na minha vida? E exatamente aqui nós vamos encontrar o texto explicando, o texto trazendo isso. Ele sabia muito bem o que ia fazer, amém? Diga comigo, ele sabia muito bem o que ia fazer. Você consegue decorar essa frase? Você consegue decorar esse versículo? Ele sabia muito bem o que ia fazer. Você é capaz de guardar isso? Sabe por quê, meu irmão? Quando você passar por alguma situação, você citar esse versículo. Ele sabe o que vai fazer. Amém? Diga comigo, ele sabe o que vai fazer. Diz para a pessoa bonita e abençoada que está do seu lado aí. Diga, ele sabe o que vai fazer. Amém? Estão profetizando, né, irmãos? Que é bonito. Que é abençoado, sai dessa noite desse lugar abençoado pelo Senhor. Então, meus irmãos, é isso que nós precisamos entender. Muitas vezes o Senhor nos experimenta. Muitas vezes o Senhor nos testa. Muitas vezes os problemas, eles não são apenas uma consequência natural. Eu acho que o ano passado eu falei aqui porque nós enfrentamos algumas crises. E colocamos 3 opções e 3 respostas. Mas uma delas, irmãos, é exatamente assim, ó. Às vezes Deus nos experimenta, Deus nos testa. O versículo aqui nos diz, porque ele sabia muito bem o que ia fazer. Ele já sabia, ele já tinha resposta, ele já tinha solução. E sempre Deus tem, mas às vezes ela não chega ainda porque nós ainda não estamos prontos. Nós ainda não estamos preparados. Nós ainda estamos sendo testados por Deus para que a nossa qualidade então possa passar de um nível. Não adianta, por exemplo, a meninada, a garotada aqui, né, que joga os seus videogames, tem níveis, né? Eu sei porque eu já fui criança, e na minha época tinha os videogames, tinha os Atari, né? E eu brincava, ele tinha nível, a gente queria passar de nível, mas tem que treinar. E às vezes na vida espiritual, irmãos, é assim. Não passou ainda. Puxa vida, mas Deus está demorando. Na realidade, não, Deus não está demorando. Eu estou atrasando.
Eu não passei ainda. E eu preciso entender, irmãos. Às vezes Deus está trabalhando o nosso caráter. Deus está trabalhando o nosso temperamento, o nosso jeito. Deus está amansando. Deus está amassando. Deus está preparando o nosso barro para fazer um vaso. E Ele está construindo. Então, muitas vezes é isso que está acontecendo. Então, como nós nos colocamos diante das dificuldades menores do dia a dia, seja em casa, seja no trabalho, e às vezes achamos que os problemas vêm por acaso. Não, irmãos. Na realidade, às vezes não entendemos que tudo isso às vezes tem uma finalidade espiritual na nossa vida. E o nosso Deus, o que Ele deseja, não é encher o teu bolso de dinheiro, não é encher o teu corpo de saúde, mas é te levar para o céu. E o Senhor está preparando a nossa vida. O Senhor está nos santificando. A Bíblia diz que Ele disciplina aqueles a quem Ele ama. E às vezes é um trabalho de Deus na nossa vida, né? Já disse alguém que Jesus escolheu 12 discípulos e que na verdade eram 12. Na verdade não eram 12, eram dose. Era dose para elefante, era uma dose esses 12 discípulos. Porque não era fácil a questão da vivência deles, do jeito deles de trabalhar na vida deles. Outro fator também, irmãos, além de Deus trabalhar a nossa fé, que Deus deseja amadurecer a nossa fé, e Deus permite lutas, Deus permite provas para amadurecer, muitas vezes a nossa vida também. Precisamos crer mais em Deus do que na gente. Eu já falei aqui, eu acredito que alguns irmãos lembram, que muitas vezes nós temos mais fé no entregador de pizza do que em Deus. Quantos lembram que uma vez foi falado isso aqui? Muita gente tem mais fé no entregador de pizza do que em Deus. A gente liga lá para a pizzaria, ó, manda uma pizza, sabor tal, e a gente fica ali, em 30 minutos chega, a gente tem certeza que vai chegar. Mas a gente ora a Deus e pede algumas coisas e não confia que Deus vai fazer. E a gente precisa confiar mais em Deus do que na nossa estrutura. Precisamos mais confiar no agir de Deus do que no nosso. E os problemas que nós somatizamos para a nossa caminhada, são porque nós somos afobados, não sabemos esperar em Deus, não sabemos aguardar no tempo de Deus e na hora de Deus, atropelamos os planos que Deus tem, e exatamente a gente atrapalha aquilo que Deus quer fazer. Então, meus irmãos, às vezes tem aquele pessimismo na alma. Do versículo 7 ao 9, vai falar exatamente isso aí, aquele pessimismo humano, aquela falta de fé. Observa bem, versículo 7, que diz assim: Filipe lhe respondeu, 200 denários, não comprariam um pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Interessante que aqui é mencionado 2 discípulos. É mencionado Filipe e é mencionado André. Filipe, ele vê um problema, ele diz, olha, não tem o que fazer. A coisa é complicada, a coisa é difícil. Mas já tem um mais aqui que é proativo, que é André, ele vai dizer o seguinte, olha, aqui tem um rapaz. Esse rapaz tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Parece que nenhum deles apresentou realmente uma resposta concreta. E às vezes, meu querido, você está no meio de uma tempestade, você fica pensando, vou fazer isso, não posso fazer aquilo, posso fazer aquele outro. Mas a resposta certa sempre vem de Deus. É o que a palavra de Deus diz. Que o coração do homem pode traçar planos, mas que a resposta certa vem de Deus. Amém? A resposta certa sempre vem de Deus, sempre vem do Senhor. Ele chega a dizer, não bastaria 200 denários. O outro diz, mas o que é para tanta gente? Então, irmãos, esse texto vai falar de quê? Vai nos ensinar sobre escassez. Vai falar também de limites dos recursos humanos. Mas também vai dar uma lição de economia. Vai ensinar também, esse texto ele é muito rico a respeito de administração. Por quê? Primeira coisa, Jesus faz um levantamento de ideias. Ele pergunta para Filipe, André também participa. Okay? Filipe diz, aonde vamos comprar pão para tanta gente? Depois vai nos ensinar que calcular os custos do projeto. Quanto custa esse projeto? E o texto vai dizer sobre o valor. O valor, quanto custa esse projeto? Depois, irmãos, vai nos ensinar outra lição de economia e administração, que é começar com o que tem. Não adianta querer começar com o que não existe. Começar com o que não tem. A gente começa com o que tem.
A gente inicia com aquilo que tem, exatamente aquilo que Jesus vai fazer para realizar isso, para fazer e saciar a fome desse povo, é isso aí. Outro sim, também, organizar pessoas. É o próximo passo, vai organizar as pessoas, organizar a equipe. Depois ele começa então, começa com aquilo que pode multiplicar, com aquilo que já possui. E depois, então, ele vai envolver os discípulos. Então, tem aqui uma estratégia de administração e economia. E, irmãos, e uma lição que vai aprender, e nós precisamos aprender, agradecer. Talvez você chegue diante de Deus e, Deus, está aqui a lista do que eu preciso. Mas se aprendemos, irmãos, no texto, na Bíblia Sagrada, no Evangelho de João, capítulo 6, agradecer. O que Jesus faz com os pães e com os peixes? Ele o quê? O que ele faz? O que ele faz? Todos os meus salvados, o que ele faz? Agradece. Levantou aos céus e agradeceu. E às vezes a pessoa fica o dia inteiro murmurando. Eu não tenho isso, não posso isso, aquele outro. O dia inteiro murmurando. E não tem nada para agradecer. Essa miséria, só tem isso. Aprende com Jesus. Vamos aprender com o Senhor Jesus, agradecer o que tem. A Bíblia diz que Jesus pega os 5 pãezinhos, os 2 peixinhos, levanta aos céus, apresenta a Deus, e a Bíblia diz que ele agradece. E é isso que nós precisamos. Você quer milagre, mas não vive reclamando. Você quer que as coisas, Deus abra as portas que Deus faz e vive reclamando. Aí eu pergunto, o que é que você não reclama? Faz uma lista, o que você não reclama? Pastor, não dá, porque eu reclamo de tudo. E precisamos aprender aqui, irmãos. Enquanto os discípulos não dá, precisa de muito dinheiro, não tem onde comprar, tem aqui alguma coisa, mas o que é isso? Só reclamando. Aí a gente vai perceber diferente, Jesus age diferente, amém? Graças a Deus que Jesus age diferente, amém? Às vezes nós agimos como Felipe, nós agimos que nem André. Nós precisamos aprender com Jesus, amém? Amém. Aprender com Jesus. Ele levanta os pães e ele? Amém? Vamos aprender isso. Vamos agradecer. Essa miséria, essa porcaria. E aí reclama, amaldiçoa. Agradece. Meu patrão, muquirana, mão fechada, que ele não abre a mão. Está reclamando, aprende a agradecer. Deus, obrigado por esse chefe. Obrigado que ele me abriu a porta para trabalhar aqui, Senhor. Sei que o coração dele vai mudar, Senhor. Agradece. Chega o salário, essa miséria de salário, já está amaldiçoando teu salário. Já está dizendo, não vai prestar mesmo, não vai dar para nada. Meus irmãos, vamos aprender com Jesus. Temos que agradecer. O apóstolo Paulo diz, sede agradecidos. Se tem filho que não agradece o pai que tem, não agradece a mãe que tem. A mãe faz uma comida ali e reclama da comida, e a mãe está se dedicando, se rasgando para fazer a comida e manter a casa e trabalhar e trazer recursos para dentro de casa e ainda reclama. Irmãos, como tem gente ingrata e como nós somos ingratos. Eu espero que antes de sair desse culto, você peça perdão para Deus por ter sido ingrato. Reclamamos. Ai, dia hoje está chovendo. Aí não chove, ai que coisa ruim, não está chovendo, o rio está secando, os peixes estão... Está sempre reclamando. Sempre tem uma razão para reclamar. Essa televisão também, não tem TV a cabo, só esses canal fechado, agora vão cortar também. Pelo menos você tem televisão, amado. Tem gente que não tem. Sei que sapato que eu vou botar, meus sapatos estão tudo... Tem gente que está andando de pé descalço. Nós não sabemos, irmãos, fazer como Jesus. Na crise, na luta, na dificuldade, na escassez, ele agradece. Tem razão para agradecer? Claro que não, imagina, 5 pão, 2 peixinhos, eu e você. Mas na mão de Jesus ele agradece. E a gente precisa aprender isso. Amém? Vamos aprender isso? Vamos sair desse culto aprovado que somos agradecidos? Amém? Vamos aprender a parar de reclamar e ser mais agradecido ao nosso Deus, ser agradecido a pessoas que já fizeram pela nossa vida. Te lembra em oração de pessoas que, sabe, você já nem lembra mais, que te favoreceram e te ajudaram. Vamos voltar ao passado.
E agradecer, olha, graças a Deus pela vida de fulano, beltrano, ciclano. Deus, obrigado, Senhor. Faz tantos anos já, faz 10 anos, 20 anos, 30 anos, mas aquela pessoa me abriu uma porta, aquela pessoa me ajudou. Agradeça. Todo dia agradeça a Deus. Para de chegar na presença de Deus só, Deus, eu quero, Deus me dá. Chega na presença de Deus agradecendo. Deus, eu não tenho palavra, não tenho expressão para agradecer tudo que tem feito por mim. Numera, irmãos, numera dias, vai dizendo, item por item. Detalhe por detalhe daquilo que Deus já fez. Vamos agradecer. Amém? Sermos agradecidos a Deus. Então, a Bíblia diz, versículo 11, então Jesus tomou os pães, deu graças e repartiu. Também, irmãos, vai ensinar a lição do desperdício, versículo 12. Diz, todos os que receberam o suficiente, depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos discípulos, ajudem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Outra lição de economia, não desperdiçar nada. Temos que aprender isso aqui também. E Jesus mesmo, vindo do céu, ele traz um recado, não desperdice. E às vezes se desperdiça tempo, se desperdiça dinheiro, se desperdiça, irmãos, tanta coisa. Nas emoções, no sentimento, em todas as áreas há desperdício. Não é só, o governo desperdiça milhões no nosso dia a dia. A pessoa não imagina, eu digo assim, por exemplo, uma pessoa que luta contra o tabagismo, ela não imagina quanto é que ela desperdiça. Não é os 4 ou 5 reais daquele maço de cigarro num dia. É 30 dias. São 150 reais no dia, são 1.800 reais no mês. São 1.800 reais, sei lá, dá 180 no mês, dá mais de 2.000 reais no ano. Em 20 anos, é mais de 20 mil. Com correção e tudo mais, você já estava com a tua casa própria e não estava pagando aluguel, 20 anos pagando aluguel. Só com o desperdício do cigarro. E outras bobagens mais. Então, queridos, nós desperdiçamos o nosso tempo. O tempo que poderia estar fazendo um curso, lendo um livro que edifica, que constrói, ela está gastando vendo bobagem, vendo besteira. Desperdiçando tempo com fofoca, com conversa fiada, que não edifica e não constrói. É desperdício. É desperdício, irmãos, que Jesus, olha, não desperdiça o teu tempo. Não desperdiça. Eclesiastes, não desperdiça a juventude. Aproveitar todo o tempo. Ok? Vamos passar para outra parte aqui. Então, a lição do desperdício. Versículo 15, diz que eles queriam proclamá-lo rei. Versículo 15 diz que ele retirou-se. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei, a força retirou-se novamente sozinho. A Bíblia diz, sabendo Jesus. Jesus sabe de tudo. Então, irmãos, mas a pergunta, Jesus não veio para ser rei? Veio. Ele não diz, venha a nós o teu reino, e nos ensinou a oração do reino? Sim. Mas ele não veio para reinar? Veio. Então, mas se ele veio, se ele veio para reinar, então por que ele não aproveitou aquele momento? Irmãos, Jesus não veio para reinar aqui, com um reino político. Ele veio para reinar no teu coração e no meu coração. Ele veio para reinar na nossa vida. Quem é o rei na nossa vida? Quem governa a nossa vida? Quem dirige a nossa vida? Quem coordena a nossa vida? Quem é o nosso Senhor? Nós não devemos chamar Jesus somente de Salvador, alguém que salva, mas sim de Senhor, aquele que manda, aquele que é autoridade sobre a minha vida, sobre a minha cabeça, Ele é Senhor. E o reino dele, irmãos, é no meu coração. O meu coração deve ter um trono para Jesus. Como o louvor, Jesus te entronizamos, te exaltamos em meio de louvores. Jesus veio para ser rei no teu coração, na tua alma, no teu coração, na tua vida. Ele veio para ser rei, irmãos, no nosso meio e ser rei na nossa vida e nessa igreja, amém? Que Ele seja rei. E é para isso que Ele veio. Ele rejeitou ser rei em Israel, mas Ele é rei na igreja, Ele é rei na nossa vida, Ele é rei no nosso coração, para reinar em nós. A Bíblia diz, irmãos, que nós somos o templo do Espírito Santo. Ele rejeita, irmãos, ser aplaudido pelos homens, ser honrado pelos homens. Nós, meus irmãos, precisamos também aprender a administrar as bênçãos. Também para quê, irmãos? Para não atrapalhar os planos que Deus tem para a nossa vida. Veja bem, a bênção chegou, o pão foi multiplicado, todo mundo comeu, todo mundo saciou,
Todo mundo está satisfeito, alegre e contente. Agora todo mundo quer aplaudir Jesus. A bênção chegou. Temos que saber administrar, irmãos, a bênção para que não atrapalhe. Deus te abençoou de alguma maneira, aí você então agora começa a viver uma vida atrapalhada, certo? Em qual sentido? As questões, irmãos, que vão sufocando a vida, vai nos atrapalhando. Às vezes a bênção tanta que algumas pessoas não sabem administrar as bênçãos e acabam se desviando, se afastando. Acaba deixando Jesus. Aí busca por emprego, Deus dá emprego, daqui a pouco não, tem que fazer hora extra, aí não vem nos cultos, porque tem que fazer hora extra, não vai mais usar apriscos, cancela os discipulados, deixa de ler a Bíblia, porque agora quer trabalhar, quer ganhar mais, quer ganhar, e vive para ganhar, e não sabe administrar a bênção e pronto. Pediu a Deus que desse um carro, agora tem o carro, e o carro usa agora para viajar todo final de semana, já não consegue mais cultuar a Deus, não sabe administrar as bênçãos. Tem pessoas que parece que elas precisam estar debaixo de mau tempo a vida inteira, porque não sabe administrar as bênçãos. Veja bem, Jesus fez ali o milagre, agora Jesus vai ser aplaudido, vai ser aclamado para ser rei. Jesus sabe administrar esse momento de auge, esse momento de bênção. E às vezes o ser humano não sabe administrar as bênçãos que vão chegando. Agora, irmãos, eu digo para vocês, sempre tem a hora e tem o momento certo de ser honrado. Sempre tem um momento e tem a hora certa de ser honrado. Jesus sabia que ia ser aclamado como rei, mas ele não quis. Ele esperou o tempo de Deus, ao momento que não sendo exaltado pelos homens, mas sim sendo exaltado pelo Senhor. Jesus, irmãos, não quis ser honrado pelas pessoas que só queriam buscar bênçãos aqui na terra. Jesus não estava desejando ser aplaudido, aclamado como rei, por pessoas que queriam apenas ser aplaudidos e aclamados aqui na terra. E eu quero, irmãos, estar trazendo a vocês aqui, indo já para o final dessa mensagem. Logo depois, Jesus vai fazer outro milagre, que ele vai caminhar sobre as águas. E é isso que nós vamos discorrer com a bênção de Deus, com a permissão de Deus, no próximo domingo. Mas depois do versículo 25, que vai ser a sequência do sermão de Jesus, da razão por que ele fez esse milagre. Que Jesus vai dizer lá no versículo 35, eu sou o pão da vida. E Jesus vai ensinar o povo o seguinte, que quem come do pão aqui da terra sempre vai ter fome e sempre vai continuar a comer. Por exemplo, você almoçou ontem, você almoçou hoje. Você jantou ontem, possivelmente você janta hoje. Todo dia nós fazemos uma refeição. Todo dia nós nos alimentamos. E todos os dias nós precisamos nos alimentar. Mas agora Jesus vai falar, irmãos, exatamente do pão, o pão da vida. É o que nós precisamos. Porque o pão daqui da terra, ele nunca sacia. Nunca sacia. Você comeu de manhã, você já está com fome de tarde. Chega de noite, já está com fome. A cantina ali vai dar fila e termina, não tem mais lanche. É o normal. É um processo normal de sentirmos essa fome biológica. E é um processo que sempre vamos estar com fome das coisas aqui da terra. Mas Jesus, irmãos, ele se apresenta como o pão vivo de Deus que sacia a nossa fome. Porque somente em Cristo Jesus a nossa fome vai ser saciada. Somente Jesus, e eu acho tão interessante porque no capítulo 6, Jesus diz, eu sou o pão da vida. Mas no capítulo 4, Jesus vai dizer o seguinte, eu sou a água da vida. Jesus vai dizer o seguinte, a água que eu der, a água que eu der, nunca mais a pessoa vai ter sede. E eu acho tão interessante que no capítulo 6, Jesus diz o seguinte para ele assim, ó, o pão da vida, nunca mais vai ter fome. Então a gente vai trazer agora um paralelo, exatamente porque Jesus diz o seguinte, eu sou, no Evangelho de João, 7 vezes, Jesus diz de maneira diferente, eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, capítulo 11, eu sou a ressurreição e a vida, os eu sou de Jesus, irmãos, está ali, e você pode ler no Evangelho de João, os eu sou de Jesus, e agora aqui Jesus vai dizer o seguinte, eu sou o pão da vida. Depois os discípulos, o povo vai perguntar para Jesus, mas qual é o sinal que tu vai fazer? Ou seja, milagres para testar. E eu acho tão interessante, tão lindo, que a gente vai ter que transportar o texto lá para Números capítulo 11. Quando Moisés está com o povo lá no deserto, e o povo está reclamando daquele pão, porque aquele pão enjoou.
E o povo estava pedindo então o seguinte: dá-nos carne para comer, nós não aguentamos mais comer pão. Esse pão já não sacia mais a nossa fome. Dá-nos carne, porque lá no Egito, lá no nosso passado, na vida velha, a gente tinha tantos prazeres, e aqueles prazeres eram tão bons. E aí Moisés apresenta a causa para Deus. E ele pergunta, Moisés pergunta ao Senhor, Números 11, verso 13. E aí você vai encontrar uma similaridade no texto. Diz, onde conseguirei carne para todo esse povo? Vamos lembrar que aqui no capítulo 6 a pergunta é, aonde conseguiremos pão para tanta gente? E em Números capítulo 11, aonde vamos conseguir carne para tanta gente? A pergunta é a mesma. Mudou o lugar, mudou também a cronologia, mudou o tempo, mas a pergunta é a mesma. Aonde vamos conseguir carne para tanta gente? E a pergunta é, aonde conseguiremos pão para tanta gente? Eles ficam se queixando contra mim, disse Moisés, dizendo, dá-nos carne para comer. Exatamente, irmãos, esse povo morreu no deserto, porque só queria carne. Esses judeus morreram também, porque só queriam pão. E Jesus ofereceu um pão superior. E eles disseram, Moisés nos deu pão. E Jesus disse, não, Moisés não deu pão para vocês. Quem deu pão para vocês foi o meu Pai Celestial. Ele transfere a glória, irmãos, que não era de Moisés, era de Deus. Ele transfere, que é de Deus. E é de Deus, irmãos, que desce o pão vivo, que nós precisamos. Quem vai saciar a nossa fome? Quem vai saciar a nossa fome espiritual? Somente Jesus, porque Jesus é o pão da vida. E sabe o que nós precisamos, meus irmãos? Nos alimentar de Jesus, porque Jesus é quem nos fortalece, amém? O apóstolo Paulo disse, tudo eu posso, nesse pão da vida, esse que me fortalece. Eu posso todas as coisas, naquele que me fortalece. E essa é a visão, irmãos, que como igreja, nós precisamos andar. E esse milagre, ele vai ser explicado aqui, quando Jesus se apresenta como o pão da vida. Jesus diz no versículo 27, não trabalhe pela comida que estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus o Pai nele colocou o selo de aprovação. Em Jesus tem o selo da aprovação, aprovado, aonde lá na cruz ele diz, tetelestai, está consumado, concluído. Em Jesus, meus irmãos, em Cristo Jesus, o pão da vida, o único que vai saciar a nossa fome e a nossa grande necessidade. Que o Senhor nosso Deus, meus irmãos, sobre nós estenda a sua poderosa e a sua potente mão e que nos ajude. Amém? Depois disseram eles, Senhor, dá-nos desse pão. Senhor, dá-nos desse pão, quando Jesus fala do pão da vida. E aí também eu me lembro da Samaritana, capítulo 4, que diz lá, dá-me dessa água. Dá-me desse pão, disseram eles. E a Samaritana, no capítulo 4, 15, dá-me dessa água. Que nessa noite nós vamos buscar, Senhor, queremos desse pão. Nós queremos dessa água. O que você veio buscar? Um pão aqui da terra? Uma promoção aqui na terra? Alguma coisa aqui na terra? Mas o que o nosso culto, irmãos, que ele é para Deus, e ele deve nos conduzir a Deus, ao Senhor Jesus, nos leva a querer esse pão do céu. Amém? Quero convidar vocês para nós ficarmos em pé. Vamos buscar, meus irmãos, em Deus, e vamos buscar de Deus. Mas, pastor, eu quero tanto uma bênção aqui na terra. Busque, em primeiro lugar, o reino e a justiça dele. Porque as demais coisas, elas vêm no automático, amados. Quando as coisas espirituais, a nossa vida está cheia do pão da vida, nós estamos saciados. Quando nossa vida está em Deus, está cheia de Deus, o resto Deus faz. É Deus que cuida, é Deus que age, é Deus que opera. Muitas vezes nós estamos numa batalha, nós estamos numa luta, lutando pelas coisas aqui da terra, mas experimenta beber da água da vida, a buscar e se alimentar do pão da vida. Isso nos basta, porque
Porque tendo Ele, irmãos, o resto é bem mais fácil. O resto Ele faz. O resto quem vai fazer é Ele. Então vamos focar nele, vamos buscar nele, e vamos concentrar a nossa vida para Ele. Vamos nos arrepender daquilo que está errado, vamos consertar a nossa vida, vamos colocar a nossa vida diante dEle, e vamos pedir a sua bondade e a sua misericórdia. E eu louvo a Deus, porque você não está aqui à busca de pão da terra, e nem da água da terra, mas estamos aqui para saciar a nossa fome de Deus, nosso desejo por Deus, nossa vontade por Deus, nosso querer de Deus. Ontem à noite, na vigília, lá estavam os irmãos buscando mais de Deus, buscando mais do Espírito Santo, buscando mais de Deus. E é isso, irmãos, que nós precisamos, nos alimentar e nos nutrir mais de Deus, em nome de Jesus. Então, irmãos, as coisas vão acontecer, amém? Vão acontecer em sequência, em decorrência, em resultado. Não vamos inverter as coisas, porque elas não funcionam assim espiritualmente. Elas funcionam quando eu foco em Deus, quando eu busco em Deus, o Senhor nosso Deus vai realizando e vai fazendo. O povo não foi lá a Jesus porque queria proclamá-lo rei, não, eles queriam pão, eles queriam milagres, mas o foco não era reconhecer Jesus como Cristo, só reconhecer porque Jesus estava dando coisas, mas que a nossa vida esteja nele, em nome de Jesus, que o nosso prazer esteja nele. Vamos orar, vamos buscar mais de Deus, em nome de Jesus. Ore agora no teu coração, na tua alma, ore a Deus. Se é o momento de pedir perdão, peça perdão de alguma coisa. Se alguma coisa nesta noite precisa ser consertada, peça para o Senhor perdão e conserto. Em nome de Jesus, volte a te alimentar do pão da vida. Quem sabe você já se alimentou de tantas coisas aqui da terra e nunca te saciou. Mas hoje, você ouve da sua palavra, em nome de Jesus. E o Senhor quer nos conduzir e deseja nos conduzir a nos alimentar daquilo que é maior. Em nome de Jesus, beba nesta noite da água da vida, aquela água que Jesus nos dá. Se alimente de Cristo Jesus, porque Ele é a nossa força, Ele é o nosso amparo, Ele é a nossa resposta, Ele é nosso socorro. Em Cristo Jesus nós temos abrigo, e no Senhor Jesus nós temos plena segurança, em nome de Jesus. Que o Senhor nosso Deus nos ajude, que nós não sejamos como o André, que nós não sejamos como o Filipe, que nós não sejamos como aquela multidão faminta, que buscava Jesus só quando estava com fome. Que nós venhamos buscar porque Ele é um Senhor. Oramos a Deus. Senhor nosso Deus e nosso querido e amado Pai, adoramos a Ti, amado Jesus, porque Tu és o pão vivo, o pão que desce do céu, que sacia a nossa fome. Tu és, meu Deus, a representação daquele maná que manteve vida ao povo e deu vida àquele povo, Pai, durante os 40 anos no deserto, Pai, até que entraram na terra prometida. Senhor, o maná cessou, o pão do céu, meu Deus, cessou, mas o Senhor nos manda, meu Deus, o verdadeiro pão do céu, que dá a vida ao homem, Pai, e que mantém a nossa vida, meu Deus, enquanto peregrinarmos no deserto desta vida. Deus, em nome de Jesus, que não venhamos estar buscando um milagreiro para nós, que não venhamos estar buscando apenas ajuda e socorro e milagre de Deus ao nosso favor, que buscamos sim, meu Deus, relacionamento e intimidade contigo, que venhamos buscar, meu Deus, sim, Pai, vivência e relacionamento, meu Deus, contigo e com a Tua pessoa, Pai, que nós venhamos nos enriquecer, Pai, daquilo que a Tua palavra nos diz a respeito das riquezas de Cristo Jesus, Pai, não as coisas que são aqui efêmeras, terrenas e passageiras, mas sim as que são eternas, Pai. Que o nosso coração, a nossa alma, meu Deus, esteja ela em Cristo, ela esteja ela em Deus, Pai. Nos ajuda, meu Deus, a abandonar a nós mesmos, Pai, e nos abandonar nos Teus braços, Pai,
e correndo, meu Deus, correndo aos braços do Senhor, que sacia a nossa fome, Pai. Quantas pessoas já correram, meu Deus, para saciar a sua fome, meu Deus, através de algum vício, através de amizades, através de relacionamentos, e tudo isso foi muito frustrante na vida, Senhor, e jamais saciou completamente a fome, Pai. Jamais, meu Deus, saciou completamente o desejo, Pai. Mas Tu és o pão da vida, Senhor, que sacia a nossa fome, sacia o nosso desejo e que nos completa, Pai. Porque em Cristo Jesus, somente em Cristo Jesus, é que nós nos completamos, é que nós, meu Deus, somos completos. Somente em Jesus, somente em Cristo Jesus, em nenhum outro mais, nós temos a nossa vida completa, Pai. Muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor nos preenche, Pai, a nossa mente, a nossa alma e o nosso coração, Pai. Oramos, meu Deus, porque nós precisamos e nós necessitamos o pão da vida, Senhor. Meu Deus, obrigado, meu Deus, porque a Tua palavra nos ensina a trabalhar não pelo pão que perece, mas por aquele que não perece, Pai. Pelo Teu reino, pelo Senhor e pela Tua obra, Pai. Queremos mais de Jesus, precisamos mais de Jesus, Pai. Família precisa mais de Jesus. O casamento precisa mais de Jesus, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, o que nós mais precisamos é de Jesus na nossa vida, Pai. Lança fora, meu Deus, todo pensamento que não procede de Ti e que não procede da Tua vontade, Pai. Lança fora, Pai, as atitudes que não procedem de Ti e nem da Tua vontade, Senhor. Nos conduz, Pai, nesta noite, Pai, ao melhor caminho, ao grande e excelente caminho, Pai, que é o caminho do Evangelho, é o caminho da cruz, o caminho, meu Deus, de uma vida melhor, e a vida melhor é com Deus, e nós não temos dúvida disso, Pai. Oramos e Te pedimos, Pai, em nome de Jesus, pelo Teu agir em nós, pelo Teu poder, meu Deus, e pela Tua graça em nós, Pai, porque só o nosso Deus é um Deus santo, é um Deus poderoso, e Te pedimos, Pai, tem misericórdia, Pai, que nesta noite haja uma liberação Tua, Senhor, para transformar o caos de cada um. Meu Deus, e trazer a luz, Pai, trazer entendimento e graça, Pai, no santo e adorado nome do nosso Deus e Senhor. Amém.